Eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos então para o capítulo 4 hoje. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já dissemos e avisamos a vocês, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. E junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Maravilhoso esse capítulo, né? Prontinho, Antônio. Irmã, bom dia a todos. Bom dia. Ok, minhas amadas. Como sempre nós somos exortados na palavra do Senhor, nós vamos iniciar falando aqui sobre o nosso chamado
a santificação. Ele trabalha bem isso do versículo 1 até o versículo 8. Deus nos chama, amados, para uma vida separada do pecado, buscando a santidade do Senhor nas áreas. Deus nos chama para viver uma vida de separação das impurezas e conformidade com a sua vontade, tendo cada área da nossa vida consagradas a Ele. Que áreas são essas, né? Nós precisamos nos abster, que são as relações sexuais ilícitas, ou seja, nós precisamos ter pureza na nossa sexualidade, de forma que nós consigamos controlar, ter controle sobre os nossos apetites e desejos, ou seja, tendo domínio próprio, rendendo-nos ao Espírito Santo, né? Vivendo de maneira ética, de maneira íntegra, em todas as coisas. E ele nos chama bastante a atenção com relação a nós vivermos de maneira honesta e ética nos nossos negócios diários, né? Desta forma, a gente consegue ter controle dos nossos corpos, buscando esse controle dos nossos pensamentos. Interessante que nós sabemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? E que devemos tratá-lo com honra e com respeito, né? Pois a busca desenfreada que hoje que o mundo nos ensina, né? Nossos corpos, nossas regras, o que importa é o prazer. E, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que o nosso prazer precisa estar nas coisas do Senhor e não forma, porque nós precisamos ter uma vida digna diante do Senhor. E é isso que ele dá ênfase para nós logo no início, no versículo 1 e 2, ele fala exatamente isso, que nós, como cristãos, nós precisamos viver de maneira sóbria, de maneira vigilante, né? Não cedendo às seduções que o mundo nos oferece. A vida do crente, a nossa vida precisa refletir a glória de Deus, vivendo de acordo com os padrões que ele nos oferece. Mas que padrões seriam esses? Eu gostaria de comentar um pouquinho aqui com os irmãos esses padrões. Ou seja, em primeiro lugar, padrão de integridade moral. Precisamos ter uma conduta, praticar uma conduta ética, moralmente irrepreensível. Vivendo de maneira que a nossa vida testemunhe a verdade e a graça de Deus. E como que a gente consegue que as pessoas vejam esse testemunho? Honrando a Deus nas nossas atitudes. Precisamos tomar decisões que glorifiquem a Deus de todas as formas. De forma alguma nós estamos dizendo que seja fácil, mas o Senhor nos capacita a isso. De que forma? Nos dando discernimento espiritual, para que nós possamos avaliar, à luz da palavra de Deus, todas as coisas. E avaliando, a gente tendo esse discernimento espiritual para avaliar, a gente vai conseguir abandonar hábitos pecaminosos, vivendo de acordo com as orientações que o Senhor nos dá através da sua palavra. E ao viver desta forma, nós vamos adquirir uma mente saudável, focada em Cristo, de forma que a gente consiga resistir
as distrações e as tentações que o mundo nos oferece. E a cada dia isso tem aumentado mais, né? Cada vez mais o mundo nos oferece coisa que nos afasta da palavra de Deus, que nos distrai daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, né? Mas agindo dessa forma, nós vamos desenvolvendo cada vez mais aquilo que a palavra de Deus aí está nos falando no versículo 9 e 10. Nós vamos desenvolvendo um amor fraternal, porque Cristo nos chama, o nosso chamado em Cristo é para a prática de um amor fraternal. Porque o amor é a expressão crucial da fé que eu e você temos em Cristo Jesus. E como que nós desenvolvemos esse amor? Através de um serviço altruísta, auxílio aos necessitados na nossa comunidade, demonstrando amor através das nossas ações, servindo aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, demonstrando amor através de ações práticas, ajudando os irmãos nas suas necessidades. Um outro demonstração de amor incrível, irmãos, que nós precisamos desenvolver, eu e você, a cada dia, o perdão incondicional. Capacidade de perdoar como Cristo perdoou. O perdão, ele restaura relacionamentos. O perdão fortalece os laços entre os irmãos. Então nós precisamos a cada dia entender que não existe relacionamento sem a prática do perdão. Precisamos aprender a compartilhar as cargas um do outro, apoiar os irmãos em tempos difíceis e auxiliar sempre que possível, porque nisso nós demonstramos o amor prático que o Senhor está falando aí para nós no versículo 9, amados. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis instruídos que deveis amar uns aos outros. Então, praticando o amor. O amor não é apenas um sentimento, mas se manifesta em ações concretas de serviço e cuidado, que deve crescer à medida que amadurecemos na fé. Nós não aprendemos que Deus é amor e que Ele quer que nós pratiquemos o amor uns para com os outros, ou seja, assim como Ele nos amou, amemos uns aos outros. E ao demonstrar isso, nós precisamos entender que o amor do Senhor, ele é revelado em nós todas as vezes que nós nos apoiamos uns aos outros em momentos difíceis e em todas as circunstâncias que assim exigem. Eu gosto muito quando o pastor Cláudio ele fala que você não tem amar o outro, não é você estar com ele dentro da sua casa. Não, você não precisa ter intimidade, mas você precisa amar. Você precisa estar apto a, quando necessário, se envolver, né? Ter condições de poder orar pelo outro. Então isso é muito importante, irmãos, a gente ter essa disposição para o serviço. Como eu falei na lição passada, nós precisamos aprender com o Senhor que nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. E agindo desta forma, nós vamos ver o que fala o versículo do 11 e 12. Uma vida tranquila, no sentido das nossas responsabilidades diante de Deus. Nós, cristãos, devemos ser diligentes e responsáveis em todas as nossas ocupações, de forma a refletir a todos os que não
As pessoas precisam ver Cristo em nós, irmãos. Nós precisamos agir de forma que o nosso andar, o nosso falar, o nosso procedimento mostre que nós temos total e completa confiança no Senhor, na, na providência do Senhor. Essa palavra que eu estava procurando aqui, na providência do Senhor. Ele fala aqui, ó, só para nós recordarmos, versículo 11. Vivendo e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade com os de fora, e de nada venhais a precisar. A vida cristã, ela é marcada pela paz, ordem e responsabilidade diante do Senhor. Os crentes devem ser diligentes e responsáveis em suas ocupações, de forma a refletir a total e completa confiança na providência do Senhor. Ou seja, o nosso trabalho, no nosso trabalho nós temos que cumprir as responsabilidades diárias com excelência. O cristão, ele não é preguiçoso, ele se aplica no trabalho, como estando a serviço do Senhor. Lembra que nós estudamos no Colossenses 3, onde fala que tudo o que fizermos, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que é do Senhor que nós recebemos a recompensa da herança. Está lá 3, se não me engano, é 22 e 23. Então nós temos que trabalhar dessa forma, não só à vista, mas sabendo que nós estamos prestando um serviço para o Senhor. E o Senhor, ele está vendo isso, né? Ser um modelo de ética e integridade no nosso local de trabalho, focando nas nossas responsabilidades e demonstrando maturidade espiritual. Mais uma vez ele nos chama ao nosso procedimento, né? Sabendo como que é que nós devemos de nos comportar. E nesses ambientes de trabalho e familiar, irmãos, evitando contendas, evite disputas, conversas desnecessárias, né? Vivendo tranquilamente também, administrar bem o nosso tempo, gerir o tempo de maneira eficiente, equilibrado, né? Sabendo que nós precisamos ter tempo não apenas para o trabalho, mas principalmente tempo para a nossa família e tempo para o serviço a Deus. Eu gosto muito quando os pastores orientam que a gente precisa ter pelo menos uma refeição à mesa. É importante você estar à mesa com a sua família, com seus filhos, né, o esposo, esposa, né, aqueles que estão convivendo com você. É importante isso, muito importante. Não podemos negligenciar de forma alguma esses momentos, esse período, onde nós podemos conversar um pouco sobre as bênçãos e aquilo que Deus tem feito, né, na nossa vida, um planejamento, se possível, deixar o celular fora da mesa, né, afastado, para que você tenha tempo e não fique toda hora que chega aquela musiquinha de titim, qualquer uma que seja, você se sentir tentado a estar procurando, lendo ali o que está chegando, né? Importante nós demonstrarmos aí a nossa dependência que nós temos de Deus em todas as circunstâncias da vida, irmãos. E o que é depender de Deus? É entender que o Senhor é o nosso provedor.
confiando nas providências divinas em todas as circunstâncias. Eu sei que existem diversos tipos de cristãos. Eu sei que cada um tem as suas fraquezas em determinadas áreas, irmãos. Mas depender do Senhor, nós precisamos entender que depender do Senhor é entregar a Ele todas as circunstâncias da nossa vida. Financeira, espiritual, todas as nossas áreas, né? É você não acreditar em loterias, em jogos de azar, em todas essas coisas. Isso é prejudicial. Quando algum cristão denota caminhar para essa área, ele não está confiando na providência do Senhor. E é o Senhor que nos chama para que nós testemunhemos aonde quer que estejamos, que Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós. E quando nós agimos dessa forma contrária à palavra de Deus, eu e você envergonhamos a palavra do Senhor, nós envergonhamos o Evangelho, nós entristecemos o coração do Senhor. Então nós precisamos ter uma vida de tranquilidade na palavra do Senhor, sabendo que Ele e somente Ele é que cuida de nós em cada uma das nossas necessidades. E aí, do versículo 13 ao 11, Paulo ele vai falar ele vai trabalhar um outro aspecto, dizendo que eu e você precisamos ter tranquilidade com relação, podemos dizer assim, né? Ele chama aqui de esperança na ressurreição, ou seja, com o futuro. A morte não é o fim. Os crentes têm a esperança da ressurreição em Cristo. A segunda vinda de Cristo é certa. Devemos viver com a expectativa e a preparação para esse momento. Porque esse momento, ele vai chegar. E como que nós nos preparamos para ele? Precisamos encontrar conforto nas promessas da vida eterna que o Senhor nos dá. Né? Nós não podemos, como nós não fomos preparados para a morte, né? Nós não fomos... A morte, ela entrou através do pecado na nossa vida, né? Então a morte ainda nos causa alguns receios, de muitas das vezes até medo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: tragada foi a morte na vitória. Na cruz, o Senhor venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele nos deu motivação para vivermos em santidade, sabendo que o nosso futuro é ao lado do Senhor nos céus. Então nós precisamos ter uma vigilância espiritual, estando alerta para os sinais dos tempos e vivendo em constante prontidão, tendo prioridade com as coisas eternas. Precisamos investir nas coisas do reino. Precisamos estar numa preparação constante, entendendo que a qualquer momento o Senhor Jesus, ele pode voltar. Interessante que, às vezes, nós, analisando a palavra de Deus, a gente vê que é completamente diferente do que o mundo ensina, né? O mundo está falando que nós precisamos buscar os nossos prazeres terrenos, acumular riquezas aqui, viver de acordo com que não precisa se preocupar com nada
E a palavra de Deus fala para você, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Invista nas coisas do reino do Senhor. Esteja alerta para aquilo que diariamente nós estamos vendo, né? Os sinais da volta de Cristo a cada dia, eles são mais fortes e mais constantes. Coisas que não aconteciam, a gente tem visto que tem acontecido. E apesar do nosso dever, irmãos, de orar pela paz, de orar pela tranquilidade, digamos assim, nós sabemos que as coisas só vão ficar mais difíceis. Porque a palavra de Deus fala que nos final do tempo eram isso. O amor de muitos se esfriariam. E as coisas que estão acontecendo é justamente por isso. Cada um busca os seus próprios interesses e não os dos outros. E nós precisamos estar vigilantes, irmãos, alertas, porque a expectativa da segunda vinda do Senhor, ela está cada vez mais próxima. E nós precisamos estar preparados e entendendo que isso pode acontecer a qualquer instante da nossa vida. E ao estar preparado dessa forma, ele finaliza aí para nós, no versículo 18, onde Paulo diz o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Encorajamento mútuo. A comunidade, nós como cristãos, devemos nos consolar mutuamente na nossa jornada de fé. De que forma que nós nos consolamos? Oferecendo um a outros palavras que inspiram fé e confiança no Senhor. Nós nos consolamos estando presentes para fortalecer os irmãos nos momentos de aflição. Nós nos consolamos intercedendo uns pelos outros. E agindo assim, nós viveremos com discernimento a vida cristã. E o discernimento, irmãos, tendo discernimento, nós somos cada vez mais abertos a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos abandonar todos esses hábitos que foi visto no início do estudo, e a vivermos uma vida de obediência às coisas do Senhor, porque o discernimento nos dá uma mente focada em Cristo. E tendo uma mente focada no Senhor, nós entendemos a necessidade da prática diária do autocontrole e da maturidade espiritual. Que é que eu quero finalizar o nosso estudo nesta manhã, falando para os irmãos que nós precisamos, né, da prática do autocontrole e da nossa maturidade espiritual como crentes do Senhor. Controlar as reações diante de todas as situações é desafiador, mas é necessário que, como cristãos, nós tenhamos controle das nossas emoções diante de cada das situações, não perder, né, não perder o domínio ali, né, falando coisas que vão em desacordo com a palavra do Senhor. Dominar os nossos impulsos, entendendo que em Deus está o nosso contentamento. Domínio próprio das nossas emoções. Até pouco tempo atrás eu já falei isso aqui com os irmãos.
eu achava que nós éramos racionais, né? Nós aprendemos que nós somos seres racionais. Interessante que, participando de inteligência emocional, de algumas palestras e estudos, a gente vê justamente o contrário, né? Nós somos seres emocionais e temos lapsos racionais, né? Nós somos completamente emocional, nós somos geridos pelas nossas emoções, mas conforme nós nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus e vamos nos entregando ao Senhor, o Senhor ele vai nos ajudando e nos fortalecendo no controle das nossas emoções. Ele vai nos mostrando como gerir as nossas emoções com sabedoria e discernimento, de forma que as nossas atitudes demonstrem, né, esse controle e essa vida diária em Cristo. Então, precisamos, irmãos, testemunhar fielmente que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Nós precisamos estar preparados dia a dia, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos a forma, nós não sabemos o local, mas a palavra de Deus diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos dê um dia na sua presença, que possamos desenvolver esse controle, que possamos, através desse controle, fugir de todas as coisas e em todas as coisas que nos afastam da palavra de Deus, todas as coisas que tendem a nos enfraquecer e que juntos, como grupo, como família da fé, possamos nos fortalecer uns aos outros com esta palavra e quando sentirmos que alguém precisa, possamos estar aptos para exercer o amor fraternal. Deus é amor e quer que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Se alguma irmã quiser participar, nos ajudar aqui, né, nesse estudo, que o Senhor possa acrescentar no nosso coração, irmãos. Deus abençoe. Amém, que palavra abençoada. Glória a Deus. Então, você falando aí, né, sobre essa questão da gente nos preparar, né, para a eternidade, que é isso que a gente tem que estar preparando aqui na Terra. Eu dou indicação do livro para vocês, acho que alguns aqui já falaram que já tinham lido esse livro, que é Uma Vida com Propósito. Esse livro ele é muito abençoador, sabe? Ele é muito Bíblia. Então, fica a dica aí para vocês. De repente, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo o PDF dele para vocês estarem lendo. É muito abençoador, gente. Vocês vão entender assim. Não vou falar do livro, porque eu quero que vocês leiam o livro. E a gente também está fazendo live desse livro aí todos os dias, até os 40 dias, até o final do ano. E como esse livro está sendo esclarecedor. Muita coisa que está no que você falou aí, né? Lá no livro também faz referência a essas coisas. E isso é muito bom, porque aqui é uma preparação para a eternidade. Né? E como que nós estamos nos preparando? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos Nós precisamos entender que a nossa vida ela não é só aqui, né? Que é só talvez aí, sei lá, 1%, se poderíamos dizer assim, né? Nós somos criados para a eternidade ao lado do Senhor e temos investido demais nessa vida e pouco na nossa eternidade, né? Se
Se a irmã tiver o PDF, coloca para E nós. muitas vezes investindo mal, né? Isso. Vou colocar lá para vocês. Esse livro é muito abençoador. Pode ser que alguém não leia, não tenha lido ainda. Tem gente que terceiriza a sua fé, tem gente que ao invés de... Porque assim, na Bíblia a gente tem nosso manual. Eu vou colocar lá no coisa para vocês poder ler. E tem um livro um filme que eu sou super apaixonada por esse livro que eu tô fazendo caminhada, gente. Eu sou super apaixonada por esse livro, que é esse filme. Então esse filme foi uma mudança na minha vida, né, na forma de ver as pessoas. Porque a gente fala muito que a gente quer ser a imagem e semelhança de Deus. Mas eu só quero, e a atitude? Será que eu estou tendo essas atitudes? E era uma coisa que eu pedia muito a Deus, assim, quando eu estava conhecendo Jesus. Eu queria sentir isso, eu queria olhar para as pessoas, eu queria sentir aquele amor que Jesus tem, eu queria ter aqueles olhos espirituais do Senhor. É claro, eu estou em constante evolução, estou em constante mudança, mas por incrível que pareça, assim, né, que Deus transformou. Né? Assim, hoje eu não sou mais aquela Maria de antes, né? Hoje eu olho para as pessoas de forma diferente e com amor, sabe? Assim, e é isso que a gente tem que pedir. A gente tem que ler a palavra aqui de manhã e a gente tem que praticar ela. Não adianta eu dar essa palavra aqui e chegar no trânsito, no supermercado, tiver alguém na sua fila e ali você se irritar, né? Ser irônico com as pessoas. Então é isso. A palavra ela vem para nos encher, mas a gente precisa praticar e transbordar, né? Porque é isso que Deus espera de nós. E depois que eu assisti esse filme, eu falei, pronto, tipo assim, caiu a ficha, é isso aqui que eu quero. Tipo, eu quero realmente olhar para as pessoas e olhar assim, o que faria Jesus aqui nessa situação? O que ele faria com essa pessoa aqui? Né? E, ao invés de criticar, né, ajudar. Ao invés de lançar palavras, ajudar, porque tem muitas pessoas que se diz cristã que só por Jesus, né? Então, assim, que nós possamos refletir, né? Refletir justamente sobre isso, que aqui é uma passagem, que é passageiro. Será se a Maria está se preparando para a eternidade? Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso não estar me preparando. Então, vamos ter cuidado em tudo, sabe? Assim, bem real, assim, mesmo. Eu vou mandar esse livro para vocês, mas eu quero que vocês também possam me acompanhar nesse livro. Todos os dias, às 20 horas e 34 minutos, a gente está resumindo o livro, falando as partes que a gente que Deus tem falado conosco, lá no meu Instagram. E é isso, gente. Amém, amém. Alguma irmã quer dar mais uma participação? Ô Maria, coloca lá pra gente no grupo o seu Instagram, que eu acho que eu tenho um ou dois Instagram seu. Manda lá depois pra gente poder se programar para participar. É Tá, ótimo, eu vou eu acho que eu colocar. não tenho o Instagram dela. Legal. Vou colocar. Então, eu vou orar para a gente finalizar, tá? Por favor, irmã, Deus abençoe. Pai amado, Pai querido, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por essa manhã ser, Senhor. Obrigada por nos proporcionar, Jesus, esse momento aqui de oração, esse momento de busca, Pai. Esse desejo, Pai, de querer te conhecer mais, de querer poder transbordar esse amor, Senhor. Pai, que nada seja do nosso jeito, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, se conecte com o nosso Espírito, Pai. Que nós possamos, Pai, literalmente, Pai, ouvir a voz, Pai, a Tua voz, Jesus. Pai, que o nosso amigo Espírito Santo possa estar nos guiando, possa estar nos consolando, Pai, nos nossos dias, Senhor. Que nós, Pai, possamos cada vez mais, Pai, entender, Pai, o nosso propósito aqui na Terra, Senhor. O Senhor nos trouxe, não foi à toa, não foi um acaso. Então, Jesus, que o Senhor possa estar plantando no coração de cada um, Senhor, cultivando esse amor incondicional no coração de cada um, Pai. Que essas pessoas possam ter a felicidade, a alegria de poder te conhecer mais, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse grupo. Obrigada por cada pessoa aqui, Senhor. Obrigada por nos proporcionar essa vida
Obrigada por nos proporcionar essa paz e espírito, Senhor. Obrigada, Pai, por nos proporcionar essa alegria de estar aqui falando do Teu nome, estudando a palavra, Pai. Que o Senhor vai nos conduzir para que nós possamos colocar em prática, Jesus. Então, hoje, nessa manhã, nós te entregamos tudo sobre nossas vidas, Pai. Entregamos nosso coração, entregamos a nossa família, a nossa casa, nossos filhos. Entregamos tudo, Pai. Tudo te pertence, Jesus. Que nada seja feito como nós queremos, mas tudo seja feito conforme a tua vontade. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, amadas. Dia.